onde irei explicar para vocês como acender o LED. Aí você me perguntaria, qual é a finalidade dessa aula? Na verdade não é só para acender esse LED, e sim interpretar como esse resistor aqui trabalha, tá? Todo esse aparato aqui que está na tela, irei explicar passo a passo. Primeiro ponto que irei explicar para vocês é essa pirâmide aqui, a REI. O que seria REI? R de resistência, E de tensão e I de corrente. R, se eu quiser saber o seu valor no circuito eletrônico, aonde eu tenho a tensão e eu tenho a corrente, então é só eu cobrir R aqui e dividir tensão por corrente. Se eu quero saber corrente, então é só eu pegar, cobrir corrente, aonde terei tensão dividida por R, aonde irei obter a corrente, certo? Nesse parâmetro aí, você vai ter também, se eu quero saber sobre a tensão, então é só multiplicar R pela corrente e eu tenho a tensão. Então todo esse funcionamento aqui é essencial para quem que deseja avançar mais na eletrônica. É essencial sim, essa teoria eu acho essencial. A teoria de Ohms ela é muito específica para você aplicar em qualquer outra área da eletrônica, tá? Então aqui ó, vou agora passar para esse LED. Como é que eu vou acendê-lo? Primeiro eu tenho que ter uma tabela onde eu tenho um LED vermelho aqui, e nessa tabela eu baixei essa tabela de várias versões, onde a mais próxima diante dos circuitos que eu observei seria essa daqui, onde o LED vermelho tem 1,8 volts de tensão, o LED verde trabalha com 2,2, o LED amarelo 2,2 e o LED de alto brilho 3,0. A amperagem seria de 5 mA a 50 mA. Hoje existe LED de alto brilho que trabalha com amperagem maior, mas vou basear-me, como eu vou acender um LED vermelho, então vou me basear nessa corrente. Não irei trabalhar com ela no máximo, e sim uma próxima aos 50 mA. Para ter um bom brilho, obviamente, para você obter um brilho melhor, você tem que ter uma amperagem maior, mas não irei trabalhar com o máximo dela, tá? Agora, para obter esse resultado aqui, eu utilizo esta fórmula. Esta fórmula aqui corresponde ao que? R igual a VI menos VLED sobre ILED. Esse VI aqui corresponde à tensão inicial, que é esta tensão aqui. VLED corresponde à tensão do LED, que seria o vermelho que eu obtei por 1,8. E ILED é a corrente que eu vou utilizar do LED. Eu optei aqui pela corrente de 40 mA. Então, R, eu tenho dúvida qual é o valor de R, VI, que é a tensão inicial, VLED, que é 1,8 volts, e aonde eu irei fazer essa matemática aqui, ó, 12 menos 1,8, eu tenho 10,2, dividido por 40 mA, eu tenho 0,255, o que? Ohms. Se eu pegar, eu posso optar também tirar esse 40 mA e colocar isso aqui, ó, 0,04 ampere, aonde aparecerá o 255 direto, tá? Se eu tirar esse 40 mA e colocar aqui 0,04 ampere, eu vou obter o mesmo resultado, só que não terá essa vírgula. Essa vírgula, como está aparecendo uma vírgula aqui, então ele está atrás da linha de 1000. Então, obviamente, eu tenho aqui 255 ohms. Não é um resistor comercial, é um resistor próximo do comercial. Então, aqui eu tenho uma tabela onde eu peguei e consegui um resistor mais próximo, que como esse aqui não é comercial, eu consegui o mais próximo de 220, aonde a corrente cai para 46 mA, ou de 270, aonde a corrente cai para 37 mA. Mas se eu não conseguir nenhum desses aqui, eu ainda posso utilizar o 330. Um 330 eu conseguiria, deixa eu ver, vou fazer uma matemáticazinha aqui, 32 mA aproximadamente. Então eu conseguiria uma corrente 32 mA. Bem, surgiu a pergunta, né? Eu já tinha feito isso aqui pronto, mas como é que ele fez essa matemática? Simples, utilizei a pirâmide aqui. É só cobrir a corrente e fiz tensão dividido por resistência, aonde eu obtive o valor da corrente. Eu coloquei aqui esses valores aqui já escritos, mas também eu botei um mais próximo também, que seria 330 mA, caso eu não consiga localizar o 270 ohms. Pronto,
já tem o resistor, já tem o valor do resistor aqui, onde, como eu já havia colocado já uma classificação, então ó, vermelho, violeta e marrom, aonde dá 270 ohms. Quem olhou a tabela de cor verificou que essa literatura aqui bate. Então beleza, feito isso, agora eu tenho que saber qual a potência desse resistor. Por que a potência? Porque a potência desse resistor vai corresponder à dissipação desse calor que ele poderá suportar. A potência é onde que a tensão e a corrente é retida aqui. A corrente, na verdade, é retida pelo resistor, aonde vai sair um fluxo de corrente para cá, junto com a tensão referente ao LED. Mas eu tenho uma corrente retida aqui, ela vibrando dentro desse componente e a uma certa velocidade vai fazer ele aquecer. Então eu preciso dissipar esse calor. Essa dissipação desse calor é referente à potência desse resistor. Então eu tenho aqui uma matemática também simples, aonde potência é igual a watt. Watt é a correspondência à potência de resistor. Então potência é igual a tensão vezes corrente, aonde eu tenho tensão nominal, 12 volts, vezes a corrente do LED, que seria 0,04, que é o que eu optei, né, aqui, que é onde ele vai drenar, e aonde eu obtive 480 miliwatts. 480 miliwatts não é uma potência comercial. Vamos uma tabela lateral aqui, aonde eu tenho 1/8 corresponde a 125 miliwatts, 1/4 250, meio watt corresponde a 500 miliwatts. Opa, aqui eu já obtive o valor próximo da potência que eu preciso para esse resistor. E 1 watt corresponde a 1000 miliwatts. Então, se eu tenho 1000 miliwatts dividido por 8, 125, por 4, 250 e por meio eu tenho 500 miliwatts. Pronto. Acabou a matemática, gente. Agora eu não vou fazer uma matemática aqui. O que eu pude colocar aqui para vocês já foi especificado. Agora eu vou mostrar para vocês também a necessidade de conhecimento disso aqui, que eu estou acendendo o LED. Mas vamos colocar que você tenha algo dentro do circuito eletrônico onde você está danificado no resistor, rompido, estourado. Mas você tem um conhecimento lá, você tem um conhecimento que à frente dele tem um transistor que recebe X de alimentação na base. Ele suporta até tanto de alimentação na base. Então você tem a tensão nominal de entrada. Então você tem a tensão nominal de entrada, você tem a tensão nominal correspondente à base desse transistor. Você tem, ou ao coletor, tanto faz, base, coletor, ou ao emissor, caso seja PNP. Então você tem essa variação. Você tem a corrente de drenagem desse componente que ele exige ali para funcionar. Para ele iniciar o funcionamento dele, você sabe qual é a corrente de amperagem, a amperagem dele que vai funcionar. Então, com todos esses quesitos, eu posso pegar e criar um resistor para colocar no circuito. É só substituir o LED aqui e botar esse transistor, as características desse transistor, a tensão inicial do circuito e a tensão do transistor, eu colocar dentro do esquema e pronto, eu vou obter o resultado do resistor. Se eu colocar um motor aqui, tendo a corrente do motor e a tensão de trabalho do motor, eu vou ter o resistor que eu preciso para atenuar a corrente, onde eu possa reduzir uma tensão para ele. Pronto. Surgiu a palavra reduzir tensão para o componente. Pronto. Muitos frisam que o valor do resistor tem a função de reduzir a tensão. Isto está errado. Ele vai reduzir o fluxo de corrente de passagem. Existe um X de corrente vindo para cá, poderia ter 100 amperes vindo para cá, mas eu preciso de uma corrente pequena aqui, 40 miliamperes. Então eu vou calcular esse resistor para esse LED. A corrente que vem para o lado de cá não me importa. O que acontece? O que me importa seria a tensão, para eu calcular, efetuar a matemática, e depois que eu ligar ao LED, eu vou obter 1,8 volts. Então reduziu a tensão. Não reduziu a tensão, reduziu a corrente. Porque se eu desconectar, e eu vou mostrar isso na prática, se eu desconectar esse LED aqui do resistor, e eu for fazer a aferição, eu vou ter 12 volts aqui. Então, ele não reduziu a tensão. Se eu tivesse reduzido a tensão, no momento que eu tirar, mesmo sem a carga, eu teria 1,8 volts. Então, eu tenho que ter uma base, mais ou menos, de informação, aonde justifique que ele não está reduzindo a tensão, e sim a corrente. No momento que eu ligo esse LED ao resistor, ele vai drenar essa corrente de 40 miliamperes.
E como ele trabalha com 1,8 volts, a tensão irá cair para ele. Mas se eu ligasse qualquer outro elemento aqui que consumisse 40 mA, a linha de saída aqui consumisse 5 volts, e você fosse medir, teria 5 volts. Se você botasse um de 8 e aparecer 8 volts, contanto que a corrente suprisse ele. Se a corrente fosse maior, com certeza haveria uma queda. Então eu tenho aqui um suporte da tensão e da corrente, mas se eu desconectar, eu tenho a tensão nominal. Tá? Deixa eu ver, aplicar mais alguma coisa aqui. Não, aqui o que eu tenho aqui dessas informações vai ser aplicado agora na prática, tá? Se houver alguma pergunta, vocês podem mandar por e-mail para mim, que eu responderei com o maior prazer. Mas todo o conhecimento que tem nesse quadro aqui, vocês podem aplicar em qualquer outro setor da eletrônica. Tá ok? Vamos agora à frente, onde eu irei mostrar para vocês o trabalho do resistor junto com o LED e demonstrarei o que eu comentei aqui quase agora. Também eu vou comentar uma coisa que sempre é essa dúvida de corrente. Mas se a corrente for muito alta, o aparelho vai queimar. Eu tenho um toca-CD de 2 amperes dentro do meu carro. Se eu pegar e ligar no meu carro, onde a bateria dele é de 80 amperes e a tensão de 12 volts, e o toca-CD trabalha com 12 volts e 2 amperes, vai queimar? Claro que não, porque a tensão nominal está lá, a tensão que eu preciso está lá. Eu vou drenar 2 amperes apenas dessa bateria. O que vai acontecer é que vai funcionar normalmente. Agora, se a tensão fosse maior, se fosse maior que 12 volts, com certeza queimaria meu aparelho. Tá certo? Isso é só para tirar uma dúvida de vocês. Calculei através de uma fórmula que eu já apresentei no quadro para vocês. Eu demonstrei aquela fórmulazinha de calcular como você ter um resistor para reduzir uma corrente para um LED ou para qualquer outro elemento que vocês possam utilizar. Aquela fórmula não fica detida só ao LED, tá? Vamos utilizar o seguinte. Eu calculei uma corrente para esse LED de 22, 23 mA mais ou menos. Então esse LED aqui é um LED laranja. Então o tom laranja e amarelo eles estão em torno de 2,2 volts mais ou menos de trabalho. Vamos confirmar essa tensão dessa fonte após agora um resistor calculado. Eu calculei um resistor de 330 ohms para esse LED de 2,2 volts, tá ok? Uma média mais ou menos de 20 e poucos miliamperes. Então vamos ver aqui. Após o resistor eu tenho os mesmos 1146 que eu tenho antes dele. Olha lá, 1146, e após o resistor, eu tenho aqui, ó, eu tenho o resistor, deixa eu ver aqui, eu tenho 1146 após o resistor, e antes do resistor, o mesmo valor. Só que vocês vão entender o seguinte, antes do resistor eu tenho 2 amperes, após o resistor eu tenho a amperagem correspondente ao cálculo da fórmula. Eu fiz um cálculo onde cairia mais ou menos para os 22 miliamperes, então vamos ver se eu consigo. Se funcionou, o diodo, o LED aqui vai acender, né? Então vamos ver aqui. E funcionou. Ó, o LED aceso aqui, tá ok? Calculado aqui o resistor, onde eu liguei o resistor. Só que vocês viram que tinha uma tensão nominal de 1146 com o resistor a vazio. Agora eu vou colocar aqui, ó. Prendi a ponteira no LED. Então deixa eu botar o LED bem visível aqui que está aceso. É isso aí. O LED está aceso. E olhem o multímetro onde vai ver uma tensão agora. Deixa eu ver aqui. Opa, não é esse aqui não. Aqui. Ó. 2,26, como eu falei que o LED consumia 2,22, ó, 2,26, então 2,2 para o LED é o que
poderia fazer ele acender. E agora 2,2 volts temos ali. Então o que acontece? Por que essa tensão caiu? Porque na realidade, como o LED consumiu os 20 mA, que eu vou daqui a pouco mostrar para vocês aqui, ele consumiu os 20 mA, a tensão caiu em referência a ele. Agora eu vou mostrar como que essa é medir a corrente com o multímetro, tá ok? Aqui eu estou medindo a tensão, ó, aonde eu estou prendendo, após o resistor, acendi o LED, estou medindo a tensão do LED, tá ok? Agora eu vou medir a corrente do LED. Então vamos aqui se referenciar. Transporto a ponteira vermelha para o fim do multímetro aqui, venho a corrente contínua e coloco em, como eu vou botar, ainda não sei qual é a corrente do LED, a fonte é 2 amperes, então eu vou colocar em 20 amperes aqui. E vamos colocar aqui agora o formato em que eu coloco o amperímetro, deixa eu ver aqui, e agora lá, 30 miliamperes, certo? Era 29, é 30 miliamperes mais ou menos. Então você pode calcular a fórmula do LED com o resistor e você vai obter os 30 miliamperes, ok?